repente chega uma casa dizendo que você não é mais dono disso. É um baque. Tudo que você construiu uma vida inteira, entendeu? Poupou, né? Que não tinha nada. A maneira que nós vimos foi, vamos instalar unidades itinerantes com pontos fixos de atendimento e assim prestar todo o atendimento da Justiça Federal nesses locais onde não há vara federal. Ela te cobra, né? Ela te fiscaliza, te multa, mas o suporte que o músico precisa, por exemplo, você não recebeu o cachê, ou se o cachê veio menor, a ordem ele não te dá um recurso para você tentar resolver a situação, né? Tudo isso agora no Via Legal. Caso clássico de grilagem de terra. No Rio de Janeiro, um terreno público foi loteado e vendido por criminosos que enganaram centenas de pessoas. Isso foi há 70 anos. Hoje, cerca de 3.000 famílias vivem na área que está no centro de uma disputa judicial. É que depois de tanto tempo, o INSS resolveu pedir o imóvel de volta. Esse é o endereço de uma história que começou há 5 décadas. Nesta casa, no bairro de Campinho, zona norte do Rio de Janeiro, Tereza cresceu, criou os filhos, os netos e ainda tem a alegria de viver com a mãe de 91 anos. Eu tinha 8 para 10 anos quando meu pai comprou esse terreno aqui. E eu vinha, ele trabalhava sábado e domingo aqui fazendo a casa, que ele trabalhava de segunda a sexta no trabalho dele, né? E eu descia pra gente trazer comidinha pra ele. E eu pegava os tijolos, ajudava ele a fazer a casa. Então tem muita história mesmo aqui. A família se mudou para cá no início da década de 1960. A matriarca lembra que o local era praticamente desabitado. Aqui era só mato, aqui só era só mato. Era um brejo medonho. A única coisa que tinha aqui era uma bananeira que de vez em quando dava um cachinho de banana, mas as bananas nem vingavam. Até hoje a família guarda os documentos que garantiram a mudança definitiva para o imóvel. Esta guia do IPTU é de 1962. Tão antiga quanto os papéis da promessa de compra e venda assinada junto com os ex-proprietários, quer dizer, supostos proprietários. Tereza e muitos outros moradores descobriram mais tarde que, na verdade, foram vítimas de grileiros. Os falsários parcelaram uma área de mais de 80 mil metros quadrados que pertencia ao Instituto Nacional de Previdência Social, que virou o atual INSS. Nós não invadimos nada, né? Nós compramos, temos promessa de compra e venda, pagamos todos os impostos, pagamos luz, pagamos água, entendeu? Aqui ninguém invadiu nada. Há quase 40 anos, a Justiça reconheceu que os terrenos são mesmo da autarquia federal. Mas só no ano passado, o INSS começou a notificar os moradores que receberam um prazo de 15 dias para procurar a gerência do Instituto e regularizar a situação. O documento deixava claro: se a convocação não fosse cumprida, o passo seguinte seria a ação de reintegração de posse da área, que hoje abriga mais de 2.000 famílias. Dona Tereza se uniu a outros moradores que também haviam sido notificados pelo INSS. Juntos, eles procuraram a ajuda da Defensoria Pública da União e conseguiram na Justiça Federal uma liminar que garante o direito de permanência nos imóveis. Uma vitória que a Elizabeth comemora todos os dias, apesar de ainda não haver uma decisão definitiva. Ela também passou pela mesma angústia de receber a notificação do INSS. Eu comecei a tremer, eu tremia da cabeça aos pés, eu perdi assim totalmente a noção de tudo, parece que a minha cabeça deu um vazio dentro da minha cabeça, eu não consegui mais fazer o almoço, eu não consegui nada, eu tive que me sentar na cadeira, ele teve que me dar remédio, entendeu? Eu fiquei muito mal mesmo. O defensor que atendeu os moradores de Campinho diz que se baseou no princípio do direito à moradia para pedir a permanência das famílias. Ele destacou também a omissão
decisão histórica do INSS, que durante 70 anos não reclamou a posse dos terrenos. Foi pedida a manutenção da posse de todos os moradores que lá estão, para além deste pedido, outro, qual seja a que tornasse sem efeito as notificações que todos receberam. Um terceiro pedido para que o INSS fosse proibido de enviar novas notificações. Na ação civil pública ajuizada contra o Instituto, o defensor também pediu uma reparação por danos morais, pedido que ainda será avaliado pelo juiz do processo. A Defensoria Pública da União entendeu que ele não foi um mero dissabor, né? Mas aquela notificação causou uma aflição. O gerente regional do INSS conta que, no passado, a compra de terrenos era uma forma segura de investimento. A intenção era fazer a venda posterior dos imóveis já valorizados. Ele justificou por que o Instituto demorou tanto para reclamar a posse da área. Nós temos um quantitativo de imóveis muito grande na área da nossa gerência, né, que ultrapassa, somando os imóveis aos quais a gente tem que alienar, que tem que vender, com os que a gente tem financiamento e controla esse financiamento e dá escritura em torno de 25 mil imóveis por uma equipe pequena. Segundo o gerente, uma lei de 1998 obrigou o Instituto a vender os terrenos, mas a própria legislação permite que o imóvel seja negociado diretamente com os ocupantes. E o direito garantido para eles é que aqueles que estão morando antes de 96, 31 de dezembro de 96, nós possamos fazer a venda direta para eles. Na verdade, essa notificação, ela não é para que eles desocupem o imóvel, mas que eles venham se cadastrar e demonstrar no processo que a gente monta que eles já estão lá há bastante tempo. Mesmo sabendo que podem ser obrigados a pagar de novo pelos imóveis, os moradores se dizem aliviados. Para eles, o que importa é não perder o investimento de uma vida inteira. Como é que a gente vai destruir uma coisa dessa? Meus filhos foram criados aqui também. Meu marido foi criado aqui. É a nossa raiz, é a nossa convivência, é a nossa família, entendeu? Não tem como acabar com isso. Muita gente nem se dá conta, mas o perfil econômico de uma cidade não tem reflexos apenas na arrecadação de impostos e na qualidade de vida da população. Essa característica também interfere na rotina da justiça. Em Santos, por exemplo, a movimentação portuária foi decisiva para que a cidade ganhasse uma unidade da Justiça Federal. Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil. Parte dessa história, que começou em 1546, está nas ruas, casarões e monumentos espalhados pela cidade. Os principais pontos turísticos podem ser admirados durante um charmoso passeio nesse bondinho do século passado. O pessoal gosta muito de andar de bondinho. Eles andam aqui e ficam admirados. A maior parte das pessoas de idade fica emocionada porque eles lembram o tempo que eles eram crianças, né? A praia e o Jardim da Orla, considerado o maior do mundo, também estão no roteiro de quem passeia pela cidade. É um ponto turístico, né, do Brasil, né? Uma cidade que eu me mudei para cá, eu não penso em sair tão cedo daqui. Mas, além do turismo, Santos também tem vocação para os negócios. A cidade abriga o maior porto da América Latina. A unidade movimenta 70 milhões de toneladas de produtos por ano. O volume representa cerca de 25% das importações e exportações do país. Mas tanto movimento também significa muito trabalho para a justiça. Tudo isso gera atividade econômica gera demandas de toda a ordem. E essas demandas têm que ser atendidas pelo Poder Judiciário. A quantidade de ações geradas a partir da existência do porto foi decisiva para que a cidade ganhasse uma vara da Justiça Federal em 1988. Na época, a demanda era tanta que em menos de um ano já tramitavam mais de 10 mil processos. Hoje, o volume é ainda maior. São mais de 73 mil casos em andamento. Nos últimos 25 anos, a Justiça Federal de Santos se especializou em processos que envolvem a questão portuária, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. São decisões importantes que têm provocado mudança na vida das pessoas e na cidade. Algumas dessas decisões trouxeram ainda mais beleza para a cidade.
É o caso da sentença que determinou a revitalização da área onde fica o emissário submarino. O terreno, que antes estava abandonado, hoje abriga o Museu do Surf, uma pista de skate e uma escultura da artista plástica Tomi Otaki. Essas decisões se tornaram relevantes justamente porque vieram acompanhando o desenvolvimento da região. Santos hoje, a Baixada Santista, é uma região que tem se destacado, continua se destacando no cenário nacional, mas justamente em função do desenvolvimento que hoje está sendo impresso aqui. A Fortaleza da Barra Grande, construída em 1583, também foi restaurada depois de uma ordem da Justiça Federal. O monumento histórico virou um espaço cultural que pode ser visto e conhecido por todos. A Fortaleza recuperou seu papel, né? E, ao mesmo tempo, a comunidade tem aqui uma grande oportunidade de participar de projetos de geração de renda, projetos para as crianças. Isso tudo nos recompensa muito. Outra decisão importante foi a autorização para a construção da Avenida Perimetral, que facilitou o acesso à região portuária. Já no Guarujá, cidade vizinha, a intervenção da Justiça resolveu uma questão polêmica. Condomínios foram proibidos de instalar guarda-sóis para reservar espaço na areia da praia. Eu acho que existia um grande abuso, porque determinados condomínios pegavam a faixa toda da praia, principalmente na temporada, não deixando espaço para as outras pessoas. Além dessas decisões envolvendo interesses coletivos, a Justiça Federal de Santos também tem garantido conquistas individuais. Quem tem problemas com o INSS ou a Caixa Econômica Federal pode recorrer aos juizados especiais e até ser atendido por meio da conciliação. Essas pessoas que necessitam dessa prestação têm aqui, sem precisar sair da cidade ou da região, né? Que faz com que os feitos sejam mais céleres. Não é toda cidade que tem demanda suficiente para justificar a implantação de uma estrutura completa da Justiça Federal. A regra nesses locais é que a população recorra à chamada competência delegada e busque ajuda na esfera estadual. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães como funciona o instrumento e por que ele já não é regra no sul do país. Camaquã fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. A cidade de pouco mais de 60 mil habitantes não tem vara federal. Por isso, quem quer ingressar com uma ação contra o INSS, por exemplo, precisa se deslocar até a capital gaúcha ou procurar a Justiça Estadual. Mas se essa for a opção, haja paciência. Daí a defensoria liga para vocês em buscar o vará, tá bom? Vou lá, veio cá. Processos previdenciários e de execução fiscal são recebidos no Fórum do Município. Uma alternativa prevista em lei é a chamada competência delegada, que garante atendimento às pessoas que moram em cidades sem varas federais. E a demanda em Camaquã é grande. Ações previdenciárias. Mas qual o tema? Auxílio-doença, negados, administrativamente. Das 12 mil ações que tramitam no Fórum da cidade, cerca de 15% envolvem o INSS. São processos que ocupam bastante, não só juízes, como serventuários também. Né? Porque as pessoas têm necessidade, é quase como uma vara de família. São ações que têm efeito direto em cima das pessoas e que elas têm bastante pressa. Duas semanas a senhora passa aqui de novo, tá? Mas nesses casos, mesmo com a dedicação e o interesse da Justiça Estadual, tem sido difícil garantir respostas rápidas. Em Camaquã, a busca por agilidade esbarra em um outro problema. Nós temos a dificuldade das perícias, que como a cidade é pequena, nenhum médico de Camaquã se dispõe a fazer. Mesmo que se dispusesse, às vezes a gente tem outras dificuldades, né? Em algumas especialidades tem 1 ou 2 médicos daquela área e aí geralmente aquele médico já atendeu aquela pessoa. Já foi o médico da parte, já acompanhou, inclusive muitas vezes tem atestados do próprio médico dentro do processo, então ele não poderia atuar como perito. E não é só isso. Analisar uma ação delegada requer também um preparo específico dos juízes estaduais. Não é matéria que, inclusive, nem no concurso para a magistratura estadual nós somos exigidos, não é?
E tão logo cheguei na comarca, tive que me cercar de elementos, né, bibliografia, etc., né, para me dedicar também a essa matéria. Não é de hoje que a Justiça Federal reconhece e busca soluções para o problema. Foi com essa intenção que as unidades avançadas de atendimento foram criadas. O projeto começou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, o estado conta com 11 unidades, como esta, que fica em São Leopoldo, a 27 quilômetros de Porto Alegre. A medida fez com que, em 2 anos, 84,5% dos gaúchos tivessem acesso ao serviço. E a meta é ousada: ter uma sede da Justiça Federal a cada 50 quilômetros. Uma meta impossível de ser alcançada contando apenas com a estrutura formal da Justiça Federal. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, apenas 24 possuem vara da Justiça Federal. Com a OAA, que é uma espécie de justiça itinerante, nós podemos instalar através de resolução no tribunal. Uma vara federal já depende do processo legislativo, aprovação pelo Congresso Nacional. Então, a maneira que nós vimos foi: vamos instalar unidades itinerantes com pontos fixos de atendimento e assim prestar todo o atendimento da Justiça Federal nesses locais onde não há vara federal. A unidade avançada de atendimento em São Leopoldo começou a funcionar em maio deste ano e os resultados são animadores. Reduzir em média de 20 a 30 dias a tramitação das ações previdenciárias. Isso para o jurisdicionado, para o segurado, que depende do benefício, também é um ganho significativo, sem dúvida nenhuma, né? Dona Sônia Petrich Souza. Dona Sônia, que conseguiu dar entrada no pedido de aposentadoria por invalidez diretamente na Justiça Federal, já percebeu a diferença. Aqui, os ônibus passam perto, é mais fácil para a gente vir aqui. Lá é muito difícil. Como é que a gente vai para lá? É ruim, né? Daí para cá é melhor. Dentro e fora dos tribunais, tem sido cada vez mais comum o reconhecimento de direitos reivindicados por homossexuais. Um dos casos mais recentes envolveu um sargento do Exército que mora em Pernambuco. Depois de uma longa batalha, ele conseguiu incluir o companheiro no cadastro de dependentes. Em casa, eles estão sempre juntos. O primeiro sargento do Exército e o estudante de informática que preferem o anonimato contam que começaram um relacionamento em 2010 pela internet. O papo virtual foi parar no cartório com o registro da união estável. A gente tem características iguais, a gente tem companheirismo, a gente tem amor, tem responsabilidade um com o outro. Com o documento que comprova a união estável, o sargento entrou com um pedido no Comando Militar do Nordeste para que o universitário fosse incluído como dependente no cadastro previdenciário e também no sistema de saúde militar. O Exército negou. O casal decidiu então apelar para a Justiça. Esta advogada explica qual foi o procedimento adotado. Nós entramos com ação judicial pedindo a tutela antecipada, né? E pedindo também a decisão definitiva da inscrição do companheiro dele como dependente do militar no Exército. Nenhum dos pedidos teve sucesso em primeira instância. O caso foi analisado por esse juiz. Roberto Vanderlei explica que nem o Código Civil e nem o militar prevêem a extensão de direitos a companheiro homossexual. Desde a Constituição, passando pelo Código Civil, adentrando no Estatuto Militar e descambando na portaria da administração castrense, que define no artigo 3º, a portaria 653, inciso 6º, que companheiro é a pessoa do sexo oposto ao do militar que com esse ou essa mantém união estável. Essa foi a razão técnico-jurídica pela qual a decisão foi adotada. O casal não desistiu. Levou o caso ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região do Recife. Quem garantiu o sim aos direitos do companheiro do sargento foi este juiz convocado para atuar como desembargador federal. Hélio Siqueira afirma que levou em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, uma prova de que a justiça deve acompanhar as transformações sociais.
o judiciário ele atua exatamente para suprir essa demora em adequar as normas e, no caso específico, adequar as normas que disciplinavam o Fundo de Saúde do Exército, para que aquele que tem o vínculo de união estável reconhecido e averbado em cartório possa fazer jus aos benefícios desse Fundo de Saúde. Além do acesso ao plano de saúde, o companheiro do militar garantiu o direito à pensão e à herança no caso de morte. Ele também vai ter todas as vantagens no caso de haver uma transferência de domicílio. Em resumo, o universitário vai ter todas as garantias de direito concedidas pelo Exército a casais heterossexuais. A decisão é inédita no país e a expectativa é que ela estimule outros militares a seguirem o mesmo caminho. E vamos aguardar exatamente que outras pessoas que estejam nessa mesma situação também recorram ao judiciário e para que se consolide a jurisprudência com relação a essa matéria. O dirigente da ONG Leões do Norte, que atua em defesa dos direitos homoafetivos, comemora a vitória do casal, mas deixa claro que nessa luta ainda há muito o que ser feito. Ele lembra que no último censo, o IBGE identificou 60 mil casais homossexuais, mas menos de 2 mil oficializaram a união em cartório. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados campeões de registro. De acordo com Wellington Medeiros, o posicionamento da justiça é importante, mas ele alerta: os direitos dos homossexuais só serão respeitados quando estiverem previstos em lei específica. Quando um casal de homossexual recorre à justiça, né, para que ele tenha tranquilidade, ele tenha proteção do Estado e ele entenda isso, né, como uma obrigação do Estado em proteger aquele cidadão ou aquela cidadã, tá bom, mas se ele não tiver esse entendimento, se esse entendimento barrar no seu conceito religioso, né, ele vai buscar na própria Constituição argumentos para fazer essa negativa. Uma das funções de um órgão de classe é regulamentar o exercício de uma determinada profissão. No caso dos músicos, essa tarefa acaba gerando uma polêmica. Afinal de contas, é correto estabelecer regras ou até limitar essa atividade artística? A resposta tem ficado para a Justiça. Anderson, João Carlos, Raimundo e Denis montaram a banda Pop Music há 3 anos. E é dela que tiram o sustento. Na noite brasiliense tocam de tudo: rock, MPB, Porque você não cola em mim. música sertaneja. Eles estão longe da fama e da realidade dos cachês milionários, mas se sentem privilegiados por trabalharem com o que gostam. 2, 3 dias sem tocar no seu instrumento, por qualquer motivo que seja, você já sente uma certa, até uma certa tristeza mesmo, né? Porque é muito prazeroso você conseguir transmitir emoção através do instrumento, né? Essa paixão pelo que fazem é fundamental para superar dificuldades típicas da profissão. Trocar o dia pela noite com frequência e o descanso por horas de estudo e ensaio deixam a rotina cansativa. Mas o que incomoda mesmo é enfrentar essa maratona e ainda lidar com gente que não cumpre acordo. Às vezes, fala que você vai receber daqui a 20 dias, né? Aí isso pode prorrogar para mais 20. Então esse de 20 para 20 vai até 2 meses ou mais, né? É principalmente para defender os interesses dos profissionais da área que existe a Ordem dos Músicos do Brasil. Ele estando aqui legalizado, ele estando em ordem aqui, como eu te disse, ele vem aqui, faz a nota contratual, tudo direitinho, ele vai estar amparado por uma lei. A entidade, criada na década de 1960, também fiscaliza a atuação dos profissionais. Por isso exige que todos os artistas se filiem ao Conselho Regional da categoria. Como muitas casas de shows cobram a carteirinha e os fiscais da ordem costumam impedir a apresentação de quem não tem o documento, boa parte dos músicos tira o registro. João Carlos e Anderson, que não têm formação acadêmica na área, tiveram de fazer uma prova para ter a inscrição profissional. Eles pagam a anuidade cobrada pela instituição, mas fazem questão de dizer que é a contragosto.
E assim como outros músicos, os dois acreditam que a ordem é atuante quando a intenção é flagrar quem não tem o registro, mas omissa nas horas em que o profissional precisa de ajuda. A meu ver, a ordem existe só para arrecadação, né? Ela te cobra, né? Ela te fiscaliza, te multa, mas o suporte que o músico precisa, por exemplo, você não recebeu o cachê, ou se o cachê veio menor, a ordem ele não te dá um recurso para você tentar resolver a situação, né? Foi dessa insatisfação que surgiram os questionamentos. Afinal de contas, qual é o sentido de obrigar um músico a se filiar a uma entidade de classe? Por que essa decisão não pode partir do artista? Nos últimos anos, essas perguntas foram levadas a tribunais de todo o país. Um caso recente envolveu uma banda de Minas Gerais. Os integrantes queriam se ver livres da obrigação de ter a carteirinha, pagar a anuidade e se sujeitar às penalidades impostas pelo Conselho Regional. E conseguiram. O desembargador que julgou o pedido explicou que, mesmo sendo divergentes, 2 princípios da Constituição foram levados em conta. O primeiro é que todo trabalho deve ter qualificação técnica para a segurança da sociedade. E o segundo é que a manifestação artística não pode ser regulada, é livre para qualquer cidadão. Nós interpretamos no sentido de que, se todo músico que vem da academia deveria ter a regulamentação tal qual os advogados, os engenheiros, os dentistas, os médicos, como uma profissão que mereceria ter qualificação técnica. Mas aquele músico que é um autodidata ou aquele músico que quer manifestar sua arte, né, sua livre manifestação artística, esse não. E assim a gente compatibilizaria os 2 princípios constitucionais da liberdade de manifestação artística com a liberdade do trabalho, mas com qualificação técnica. O magistrado também entende que a atividade desempenhada pelo músico não precisa ser fiscalizada. Essa banda não causa qualquer prejuízo ou dano à sociedade, como um médico que não é oftalmologista e vai exercer oftalmologia, ou um enfermeiro que vai querer exercer a função de oftalmologista. Não pode. A discussão já chegou ao Supremo Tribunal Federal. O entendimento dos ministros é que a inscrição só pode ser exigida quando a atividade envolver risco à sociedade. No caso dos músicos, os magistrados decidiram. É livre a manifestação da arte. E a regra vale para todos, sejam graduados, amadores ou autodidatas. A gente não faz mal nenhum, né? Então eu acho que não tem porquê você ser registrado em um órgão que não te beneficia. Se você quer rever esta reportagem e outras que envolvem disputas entre profissionais e entidades de classe, acesse nossos canais na internet. Nós já mostramos várias histórias que foram parar nos tribunais. Nosso programa está terminando. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! His head was a city